30 anos. Rádio Aranas. Nós estamos iniciando mais um quadro Porque Eu Sou um Milagre. É a oportunidade que a gente oferece para que as pessoas possam expressar tanto a sua gratidão a Deus quanto a sua força para vencer, para lutar, para acreditar que tudo pode dar certo. Que no final, por mais que venham as tormentas no percurso, no final as coisas se ajeitam. E hoje nós temos uma família maravilhosa participando conosco. Eu quero cumprimentar, dar uma boa tarde para o Gabriel. Gabriel, muito boa tarde, seja bem-vindo à nossa programação, ao quadro Porque Eu Sou um Milagre. Uma família maravilhosa, o Wellington, a Elânia, o Rafael e o Gabriel participando conosco hoje. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde, Jailson. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos aqui com mais este quadro da rádio e poder contar um pouco sobre a história de tudo que foi, mostrar para as pessoas que com a fé, com Deus, tudo é possível. Ô Gabriel, como começou o seu drama? Como que iniciou a sua luta pela vida? Começou no dia 24 de maio de 2000. Eu vou ajudar a complementar aqui, Jailson. Boa tarde a todos. Boa tarde. Aconteceu no dia 24 de maio de 2008, um torneio pela escola, né, que ele participava, e aqui na Praça de Esportes, mais ou menos umas 11h30, a trava de futebol, né, caiu sobre ele, e eu estava aqui em casa. Eu fui avisado, levaram ele para o hospital, e ele foi comunicado. Chegando no hospital, ele estava, né, com a perna esquerda quebrada, e foi detectado que ele tinha uma pequena mancha no abdômen. Após isso, ficamos naquela expectativa de resolver aqui todos o atendimento, né, os primeiros socorros, e ele só foi encaminhado para Belo Horizonte no mesmo dia, às 6 horas. Às 6 horas, né? Fomos para Belo Horizonte, via Guanhães, né? E ele foi, às 6 horas, ele foi para o Hospital Mater Dei. Chegando lá, o ortopedista, né, viu o caso da perna dele, resolveu, e um outro médico disse que ele estava bem, estava tudo tranquilo, e que a gente poderia retornar à Capelinha. Já eram 2h30, 3 horas da manhã, ficamos aguardando, ele foi para a pediatria, porém, na troca do plantão, às 6 da manhã, a doutora Marcela, uma das responsáveis lá, notou que ele não estava muito bem, né, a cor da pele dele estava muito ruim, e começou o nosso drama, né? Muito difícil. Levou ele, falou que realmente talvez precisava de uma cirurgia imediata, e simplesmente pediu que imediatamente que eu assinasse um papel para uma cirurgia. E foi aquele corre-corre do hospital. Levaram, subiram aquele negócio todo, um alvoroço, muita gente chamando, muitas ligações que nós presenciamos, ligando para outros profissionais que viessem, que tinham um quadro realmente muito urgente no hospital. E nós sem entendermos, porque, né, já poderíamos ter que voltar para casa. E aí, quando foi mais ou menos umas 11h30, que nós tivemos a notícia, né, que não foi alarmante, que ela foi devagar, que ele, Gabriel, estava com uma lesão hepática, né? Não falou grau e nem nada. Aí, tranquilo, né, ficamos tranquilos, fomos lá, ele estava já na UTI, mas não tinha conversado, estava todo aquele problema, e a gente aguardando o que realmente tinha acontecido, porque nós não entendíamos, porque estávamos liberados para casa, e de repente precisei assinar uma autorização para uma cirurgia. Ficamos, aguardamos, ele ficou nessa UTI, aí que eu fui saber a verdadeira realidade dele, que foi na madrugada de domingo, no domingo, às 2 horas da manhã, que uma equipe, que eu levei a doutora Marcela, a doutora Mariângela, doutor Cláudio, eles sentaram, pediu que eu sentasse, que queria conversar comigo. E nesse instante que falou a gravidade realmente de Gabriel, que Gabriel estava com o fígado praticamente dividido e já estava com 500 a 600 gramas de sangue com hemorragia.
ela pediu que eu sentasse e realmente falou, foi claro comigo, que Gabriel não estava bem e que eles nunca tinham visto algo semelhante. E que praticamente Gabriel tinha 2% de chance de vida. Ele não tem mais. Lembra que ela falou comigo o seguinte: só Deus para salvar seu filho. E realmente falou: olha, é uma situação tão difícil que, se você puder, já pode ir tranquilizando, tanto amigos e familiares, que eu creio que, infelizmente, não tem, realmente é muito difícil. Mas nisso aí, realmente, né, eu pedi, né, realmente eu fiz uma oração, aguardei, pedi que não contasse a ninguém, porque eu acho que naquele momento as coisas só poderiam piorar, porque meus pais mais velhos, né, também as pessoas que a gente gosta, a Elane, mãe, porque é uma mãe muito dedicada, eu acho que naquele momento só ia trazer tumulto, ia só piorar a situação. E nisso aí, o caso realmente foi agravando, ele ficou realmente com muitos problemas no UTI, tanto que é uma coisa que eu falo que é o instinto de mãe, que eu me lembro muito bem, numa terça-feira, 2 horas da tarde mais ou menos, que ele realmente apagou e tudo, e realmente para mim aquilo ali estava chegando ao fim, no fim. No dia, e a Lânia, como ela não sabia, ela só falava comigo assim, que ela tinha um pressentimento que ele não estava bem. E ela questionava comigo, ele não está bem. Eu simplesmente falava para ela que não, que eu já tinha conversado com os médicos, que aquilo era uma naturalidade, que fazia parte do tratamento, dos medicamentos que ele estava tomando. Mas, na verdade, não era. Era simplesmente eu estava ocultando a situação para não trazer mais tumulto, né? E nesse negócio todo, eu sair realmente é muito difícil, né? Ainda mais quando se trata de um filho. Eu lembro que na época eu contei só para uma pessoa um desabafo que eu fiz para Edir Neves. Eu liguei para ele e contei a verdadeira situação. Mas depois, os médicos já tinham conversado e o doutor Pedro Pimenta sabia da situação. Ele sabia, tanto que a Ana Maria foi para Belo Horizonte e ela também sabia. Porém, ela achou que eu não sabia. Mas isso foi passando. Quando foi quarta ou quinta-feira, toda a equipe, né, me falou o seguinte, que não sabia o que estava acontecendo, né? Mas, porém, algo de bom, né, algo de bom estava acontecendo, um milagre estava acontecendo, porque o Gabriel já estava passando por um período difícil e que as coisas estavam melhorando. Aí, no sábado foi que realmente falou que assim, as coisas estavam melhor. E nisso aí, nós ficamos, Gabriel ficou em Belo Horizonte 90 dias, 90 dias em Belo Horizonte. De hospital, foi mais ou menos uns 39, 40 dias de hospital. E a gente aguardando. Aí, após isso aí, foi com muitos, né, com muita consulta, as pessoas, né, muitos profissionais, que não entendiam o que poderia ser feito. Mas isso aí foi uma parte, né? Passando por esses momentos difíceis, muitos problemas. Após após esse período, ele voltou para casa, e que a gente deveria voltar, né, mais ou menos de 6 a 8 meses, para um retorno, para ver como é que estava a situação. Aí veio um outro problema. Gabriel começou com uma coceira, né, coçando muito, muito. E depois de levar ele a Belo Horizonte, né, com a cor dos olhos bem amarelo, e umas outras, o Gabriel não estava dormindo, não dormia. E passamos muita noite em claro, né, consultas, levava e não descobriu o problema. Após ir a Belo Horizonte, descobriu que a bilis dele, né, estava indo para a corrente sanguínea. E descobriu que ele estava com uma trombose, né, veia-porta, e justamente, né, ali na bifurcação do veia-porta, um dos lugares mais difíceis que, segundo, né, os médicos que estavam cuidando dele. Voltamos novamente para Belo Horizonte, né, e para ver o que poderia ser feito. Só que eu fui em alguns profissionais e
consultamos com uns 5, e ficava que, né, de um passando para o outro e tudo. Aí começa a gerar o desespero, que as pessoas, os profissionais viam aquilo ali, indicavam um, indicavam outro, e que não sabiam o que fazer. E nisso aí foi que nós conseguimos, né, pensamos o que a gente poderia ser feito. E veio à minha mente, falei, olha, nós temos uma opção, que são médicos bem conceituados, que tem um que é a Zé Renan Cunha Melo, lá de Araçuaí, e tinha o doutor Zé Lula, aqui de Capelinha. Mas, como a gente conhecia, a gente conhece muito o Renan, e tinha um parente da minha esposa que estava lá, ligou para ele, que ele nos atendeu. Nisso, ele pediu, nesse negócio todo, ele pediu no mínimo 3 dias para ele avaliar o caso. E o que mais mata a gente é a espera, a apreensão, né? Do que vai ser, o que vai acontecer. E você vai em vários profissionais, ninguém fala, todo mundo, só a hora que olha mais ou menos e que te atende, só a expressão do médico, você vê que não tem algo, não tem nada. É muito difícil. Aí ele pediu depois, ele conversou comigo, que ele viu que eu fiquei muito preocupado. E ele foi claro, porque realmente estava diante de um caso médico, né? De uma coisa muito difícil, que realmente precisaria de tempo. E ele, né, ele, dentro dos conhecimentos dele, ele falou que era algo que a gente ia ter que lidar e poderia ter no mínimo 5 anos para resolver. Mas, na verdade, isso aconteceu, né, depois de 10 anos. Né? Foram 10 anos de tratamentos e tudo. E tentamos fazer, ele, por exemplo, que tentou fazer através de um cardiologista. Aí, procuramos vários profissionais, né? Aí começou essa questão. Colocou alguns stents que foram, né, umas cirurgias, porém não deu certo. Foi 4 stents, né, Gabriel? 4. E colocaram só que os stents era aquele de como se fosse um balãozinho, não funcionou, teve retorno. E ficava aquela situação porque Gabriel estava crescendo e os órgãos dele começou a dar problema, o baço estava muito grande e começa também o problema também muito grave que é o psicológico, né? A cabeça de todo mundo aqui em casa, né? Pai, mães, irmãos. O Rafael achava que ele tinha um pouco de responsabilidade, né, sobre isso. Aí você tem que estar muito tranquilo. Lânia, depois que ficou sabendo da situação dele, que foi depois de 30 dias no hospital, realmente ela teve problemas porque ela não sabia, aí precisou fazer um tratamento também. E eu controlando também, eu trabalhando, eu fiquei praticamente, foi 3, 4 meses, todo final de semana, indo a Belo Horizonte acompanhar, voltava, problema de trabalho, e eu tentei fazer o máximo possível de tentar a vida normal. Houve problemas também, a questão também da cabeça de uma criança, né? Ele estava com 6 anos e 7 meses. Daquele problema todo, de achar que muitas coisas que não podia, muita recomendação médica, muita recomendação. E uma criança, não é fácil você dosar uma criança. Teve muita limitação de alimentação, Wellington? Não, até que a alimentação não tinha muita alimentação. A questão maior era a questão física, né? De não ter algum trauma, um acidente, alguma coisa. Porque o baço está grande, ele não poderia ter um outro acidente, o sangramento, eu acho que parece que uma criança normal, plaquetas, né, é 150 mil, as do Gabriel ficava em torno de 13 mil. Né? Então não podia jogar bola, não podia correr, não podia brincar com os amigos meus. Eu ficava vendo todo mundo correndo, eu com vontade de correr, só que eu não podia ficar fazendo essas coisas. Uhum. Ô, Elânia, e o coração de mãe nesse momento, e o joelho de mãe no chão, o tempo todo pedindo a Deus o milagre? Todas as vezes. Assim, coração de mãe nunca, ele sempre atento, né? E eu aqui rezando com o meu texto e as nossas orações, né? Na verdade, era muito complexo e a gente tinha que transmitir para o Gabriel aquele momento ali de tranquilidade para ele também, né? E nós pegava com Deus e tudo deu certo, mas não foi fácil. Ô, Rafael,
E você, como irmão, a gente sabe que o irmão ele tem aquela coisa de querer estar próximo do outro, ter as brincadeiras, ter aquela convivência. Você quer fazer uma coisa, mas está pensando no irmão, e muitas coisas que às vezes você planejava, você não podia fazer porque o seu irmão não podia fazer. Como é que foi essa convivência? Sim, Jair. Assim, eu por meio da minha idade, até por isso, meus pais me privaram de detalhes, né, da situação. Porém, eu sabia que meu irmão tinha questões a ser cuidadas e questões a ser tomados cuidados. Eu tentei levar isso com a maior tranquilidade possível, tentando cuidar dele para que ele pudesse melhorar mais rápido, tivesse um prognóstico melhor, evoluísse no seu tratamento. E, assim, fica um pouco ruim, né? As brincadeiras têm que ser limitadas, os tipos de brincadeiras têm que ser bem avaliados para que não ocorresse alguma coisa pior, que levasse ele a piorar seu quadro. Ô Gabriel, e você acha que todo esse drama, você perdeu um grande momento na sua infância justamente por não poder fazer tudo isso, fazer as coisas que tinha vontade, o que você disse, ver os amigos fazendo? Como é que era essa angústia? Assim, uma pequena parte pode ser considerada que sim, porque no início eu fiquei muito tempo com minha perna engessada, porque como eu acabei quebrando a perna, os médicos engessaram minha perna toda para que justamente eu não pudesse ficar correndo, ficar o mais parado possível. Então, o máximo que eles conseguiram manter com gesso na minha perna, eles ficaram para eu não ficar me locomovendo muito, pra eu ficar o mais estável possível. Só que, de certa forma, não era bom ficar vendo, porque quando eu voltei para a Capelinha, eu ia para a escola normal e tudo. Chegava na hora do intervalo, todo mundo ficava brincando ali, eu ficava vendo aquelas coisas, mas ainda bem que muitos amigos meus, desde a infância, sempre compreenderam minha história, então às vezes nem ficava correndo, brincando, sempre ficava conversando comigo. Minha mãe, eu lembro que na época que lançou um PlayStation, até comprou para mim, para eu ficar mais parado, ficar jogando videogame, essas coisas, mas de certa forma eu perdi sim uma parte da minha infância, assim, por não, em questão de atividade, de correr, essas coisas. Ô Gabriel, mais uma pergunta. E durante todo esse momento desse drama que você vivia, em algum momento você notou, você teve a sensibilidade de pressentir, de notar no clima, no ar, na sua família, de que a sua situação era grave e inspirava cuidados? Quando na época do acidente, eu não tinha noção de quão grave foi. Eu fui entender a noção por volta dos meus 11, 12 anos de idade. Eu fui entender a complexidade do meu caso. E sempre aqui na minha casa, parte da família, eu sempre recebia visitas e tudo, só que eu nunca consegui compreender o tão grave foi, porque todos os meus parentes, familiares aqui, meu pai, minha mãe, meu irmão, minha avó, sempre passaram uma tranquilidade muito grande. Então, pelo fato deles passarem uma tranquilidade tão grande, eu nunca imaginei que fosse uma coisa tão grave quanto foi. Wellington, e o coração de Foi. pai, a luta, muitas das vezes, você às vezes até fora de capelinha e tendo que acompanhar justamente a saúde do filho, a cabeça lá, a cabeça cá. Olha, é o seguinte, não é uma coisa muito complicada, sabe? Porque para você entender isso, por mais que as pessoas, eu sei que as pessoas sabiam da minha situação, porque eu compartilhava com todos, mas só a gente que vive o que sabe, Jailson. E realmente é muito complicado. Não é só esse caso dele, por exemplo, caso de saúde, mas você tem todo um meio, amigos, filho. E quem é pai sabe o que é. O coração da gente
fica arrasado. É uma cicatriz que, pronto, acabou. É um negócio que sangra sempre que vem a situação. Isso já tem, o quê? 12 anos, e ainda causa comoção, tudo, porque não é fácil o que a gente foi vivido. Teve, além disso, a situação que o Gabriel aí viveu, mais ou menos, que foi mesa de ping-pong, os colegas, sabe, tanto de coisa, ficamos 7, 8 anos sem ir numa praia e tudo lá. Isso não é o de menos, mas, tipo assim, tudo que você faz pela situação, para ajustar. E aquele negócio, e outra coisa, é o seguinte, que tinha essa cirurgia dele, que foi feita no dia 4/12/2018, que foi mais ou menos, que justamente era a apreensão, que foi a cirurgia mais complicada, porque realmente pensou, sim, fazer nos Estados Unidos, você pensou em ir para fora, foram em vários congressos aqui no Brasil ou fora, todas as pessoas buscando uma solução. Praticamente ficou marcado em Curitiba, que quem poderia feito, mas aí depois Renan foi lá, olhou, falou que não, que aqui estava mais evoluído. Então, e acabou acontecendo aqui em Belo Horizonte, nesse dado, e graças a Deus deu certo. Tinha uma questão dele estudar mais ou menos, que eles achavam que ele não ia dar conta. Hoje, graças a Deus, Gabriel já está o quê? Está fazendo medicina, já está no 2º período. Então, é muito bom, sabe? A gente agradece a Deus a todo instante. E eu não esqueço nunca de uma coisa que a gente faz. A gente fala que quando Zé Gabriel, meu grande amigo, falava, realmente a gente tem que fazer muitas orações para ter um saldo, porque, na verdade, num momento de dor, nesse momento de aflito, que vocês chamam de aflito que vocês estão passando, é muito complicado. Você não consegue fazer uma oração. As palavras são atropeladas, você não tem concentração. Na verdade, eu sei quantas madrugadas que eu chorei, acordei, mas só que no dia seguinte, tranquilo, mostrando tranquilidade, para enfrentar. E quando a gente tem um problema, eu aprendi muito que a melhor forma que tem é você enfrentar de frente, é você bater de frente. Lógico que tem muita fé, porque na verdade, eu acho que a gente não tem tanta fé assim, porque Deus nos fala que do grão de mostarda, a comparação que ele fala, a gente move montanhas. Mas dentro dessa pequena quantidade que tem, de se acreditar, ele é muito importante. E isso traz coisas positivas. Nossa, tantas pessoas que nos ajudaram, que estavam próximos, que colaboravam com a situação, e isso faz o seu peso ficar, a sua carga ficar mais leve. E favorece bastante. E teve outras, essa aqui eu estou te contando uma situação, teve outras situações que foram muito desgastantes. Nossa, rapaz, terríveis. Teve uma dentro dessas várias cirurgias que ele fez, parece que foram 14, numa quinta ou sexta, mais ou menos, que ele fez. Eu vi para a Capelinha num domingo e ele ficou febre, aí ele teve uma convulsão, volta para o hospital. Essa aí realmente foi complicada. Voltou para o hospital. Depois, Gabriel, de 3, 4 dias de tudo, internado. Nota-se que ele estava com vesícula inflamada. Aí, Gabriel vai para a UTI. Gabriel, acontece que é pneumonia. Passa mais 4, 6 dias, infecção hospitalar. Aí, imagina como é que a gente vai. E a gente começa a entender a situação. Aí você vê um quadro de ficar 10, 15 dias de pior. Gabriel ficou 28 dias, mais 28 dias no UTI. Aí que o médico, lá o responsável, falou que era melhor até tirar para evitar infecção, bactérias, outra coisa. Volta para casa, cuida. Mas isso aí, moço, é uma angústia terrível. E dentro desse quadro que a gente fala mais ou menos, e teve mais uma série de coisas aí, que se a gente for contar, precisa de um tempo. O que a gente vê é o seguinte, que Gabriel realmente é um milagre. A equipe de medicina, vários profissionais que a gente conversa, que a gente Inclusive, é mostra o verdade, quadro Edu, dele. inclusive é verdade que médicos internacionais, vários países estudaram o caso do Gabriel por ter sido um caso raríssimo. Sim, sim. Tanto que, por exemplo, o caso dele, teve uma cirurgia que ele foi, não aconteceu, e eles marcaram a data realmente para registrar o caso dele, que, igual chegava que ele era cobaia, que realmente, dentro da gravidade do quadro dele, que eles nos falaram, que praticamente ele é o que ele é o único sobrevivente, que realmente é uma coisa, só quem mesmo, dentro da medicina, que conhece, e outra coisa, as pessoas assim, para entender, se quiser, por exemplo, nós temos todos os exames,
todos os exames do Gabriel, desde o início até os exames mais simples aos mais complexos, todos. Nós temos tudo aqui em casa, tudo catalogado, guardados por data, por ano, tudo separado. Nós guardamos tudo. 10 anos nós temos todos. E as pessoas que entendem, por exemplo, assim, né, que alguns médicos, por exemplo, que nós fomos, a gente começa, sabe, eu não procuro saber muito, nem buscar na internet procurar, que como a gente é leigo, começa a dar desespero, porque você vai lendo uma coisa, você não entende, e infelizmente nós, seres humanos, só pensamos no pior. Em vez de contribuir, a coisa pode ficar pior. Então, eu não procurei ler nada. Mas a gente via situações nas pequenas conversas, às vezes os médicos, né, que cuidavam deles não passavam a situação para a gente, mas depois, com o tempo e tudo, a gente via a situação, porque, por exemplo, teve um quadro dele que eu fui fazer um exame lá que foi solicitado, que o médico que estava atendendo, o Gabriel não subiu, o Gabriel não foi no consultório dele, o Gabriel ficou embaixo. Eu levei lá para pedir um determinado exame e tudo lá. O médico chegou a me perguntar o que eu queria com aquilo, porque ele falou assim, olha, de que eu estava buscando aquele exame, porque ele falou o seguinte comigo, assim, pela situação e que ele tinha visto o exame, que aquele paciente tinha falecido. Aí eu falei assim, não, ele não faleceu, e tudo, tanto que ele está aqui. Ele não acreditou. Ele falou, não, eu preciso ver. Foi que eu desci embaixo, trouxe o Gabriel, que eu vi a cara de espanto, ele olhando os exames do Gabriel, e olhava para o Gabriel. Ele não acredita, ele agora falou, eu só acredito porque eu estou vendo o Gabriel aqui. Aí liga para um, liga para outro, e pedia para tirar vários profissionais, pedia para tirar, né, cópias, ficar com os exames dele 1, 2 dias para passar detalhes, discutir com a equipe deles. Então, a gente passou para muita gente, assim, médicos, que tinha interesse, né, na situação para acompanhar. Aí que a gente via que realmente era muito difícil. Ô Wellington, eu quero agradecer você por participar do nosso programa, aceitar participar, compartilhar esse milagre. Eu quero dizer para você que você, além de será no futuro o pai de um médico, mas hoje você é o pai de um milagre. Elânia, você será mãe de um futuro médico, mas você já é mãe de um milagre. E Rafael, você será irmão de um médico, mas é irmão de um milagre. E Gabriel, você é um milagre, rapaz. E que através da medicina você possa dedicar toda a sua força, toda a sua generosidade, até em gratidão a tudo isso que Deus fez por você. Porque Ele não deixou você aqui à toa. Ele deixou você aqui para uma missão. E acredite sempre nisso, tá bom? Tá bom. Um grande abraço para você, velho. que Deus te abençoe. Amém. Nós queremos agradecer. Obrigado, família maravilhosa. Jailson, muito obrigado, né? Quero agradecer instintivamente a todas as pessoas. Foram tanta, não tem como nominar. Não só aqui a Capelinha, mas a região. São tantas pessoas que, através de um e outro. Então, obrigado a todos, né? Que realmente foram muitas orações. E realmente, assim, pelo quadro dele, eu acho que era preciso orar mesmo, era preciso dobrar os joelhos e pedir. E agora, continuar, né? Dobrando os joelhos em agradecimento. Eu só tenho a agradecer, né, a Deus, né? E eu fico, né? Assim, e a gente fica bom. Eu não sei, né? Eu não sei que porque as pessoas falam que que poderia e tudo. E a gente não tem que pensar nada. Se eu tinha que passar por isso, né? Tem que passar. Foi isso aqui. Pode ser um agradecimento, né? A gente não sabe o que é. Mas se Deus, né? Se eu tinha por isso, e agradecer. E a gente também cresce na dor, né? E com certeza trouxe muito engrandecimento para a gente. A gente às vezes nem sabe como, mas é só agradecer. E agora só agradecer a Deus e pedir, né? Igual você falou, que Gabriel seja, né? O que tem aí que Deus destinou para ele, e que seja uma pessoa do bem. Do bem. Obrigado a todos, viu? Ok, grande abraço, muito obrigado. Na próxima quinta-feira tem mais Porque Eu Sou um Milagre. 30 anos. Rádio Araná.